agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de um reencontro na casa que nos recebe, para que nós possamos reflexionar em torno das suas lições inesquecíveis. Nós desejamos a todos que essa seja uma boa noite, porque sabemos que toda noite em que nós temos ensejo de nos reunirmos com um grupo de amigos que também procuram a iluminação espiritual através de Jesus, é uma noite que encerra em si mesmo muitas bênçãos. Então, nós desejamos que seja a noite em que nós vamos reflexionar, à luz da doutrina espírita, as problemáticas do nosso dia a dia, para que nós consigamos, ao sair daqui, levar essa luz conosco, para que ela seja definidor de novos rumos para todos nós. Então, nós iniciamos agradecendo a Deus e a Jesus e pedindo que eles nos cubram com a sua bênção e a sua paz. E para que nós possamos reflexionar sobre a temática de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 4, causas atuais das aflições, nós gostaríamos de relembrar uma pequena passagem narrada em Seleções do Reader's Digest de 1963, que vai nos permitir trazer para o presente essa contribuição belíssima que Allan Kardec nos traz, nos ensinando a retirar do dia a dia os episódios difíceis para transformá-los em escadas de crescimento para todos nós. Então, nós recordamos que o autor do artigo narra a seguinte passagem. Um homem viajava de trem de uma cidade para outra. Ele seguiu seu percurso comum e tinha ao seu lado um companheiro de viagem que era bem mais jovem do que ele. E ele, então, notava que esse companheiro se mostrava deprimido, muito triste, infeliz. Ele, assim, deduzia pelas reações que aquele jovem tinha, mudo durante todo o percurso, aflito, os olhos indicando que ele havia chorado, a ansiedade, a aflição com que ele aguardava chegar ao destino. E ele, então, se condoeu, resolvendo travar um diálogo com aquele jovem, por que ele se sentia assim, tão aflito, tão ansioso, tão inseguro. Ele era jovem, certamente tinha para si mesmo um destino belíssimo. A vida tinha tantos recursos, tantas possibilidades. Por que, então, ele se posicionaria dessa maneira? E como era bem mais velho, vendo a atitude daquele jovem rapaz, ele, então, entabulou um diálogo, quando o jovem veio dizer a ele, contar a sua história. Ele era um jovem, sim, e tinha vindo de um berço sem muitas possibilidades financeiras, mas com grandes possibilidades morais. Mas, em determinado momento do seu percurso, ele havia se permitido ações infelizes e, tendo infringido a lei em alguns sentidos, teve como consequência dos seus atos impensados a reclusão num presídio durante um período prolongado. Ocorre que, tendo então se tornado um prisioneiro, veio o momento em que ele caiu em si, das aflições, das angústias, dos dissabores que havia causado para a própria família. Ele, que lembrava então um amparo familiar, sentiu naqueles anos de reclusão o peso da desistência para com a vida, as dificuldades de enfrentar os desafios com nobreza, e percebeu que a família não o tinha visitado um dia sequer, e sequer escrito ou respondido às cartas que ele havia redigido. Ele queria crer que a família não tinha ido em visita, porque era muito simples em recursos, e não havia respondido às cartas, porque era também uma família de pessoas iletradas. Mas ele, quando se viu tendo cumprido o período de aprendizado necessário pelo engano cometido, durante todo aquele período de reflexões, em que ele se viu de novo desejoso de seguir um novo caminho, de procurar um novo rumo, de escrever uma nova história, ele desejou escrever à família que ele, então, se veria livre. Mas ele não podia suportar o peso de não conviver com a própria família. Como o trem passaria inevitavelmente defronte da sua casa, ele escreveu à família dizendo o seguinte: eu gostaria muito de saber se vocês me perdoaram, porque eu quero hoje, com a consciência adquirida em anos de sofrimento, escrever um novo tempo, uma nova história, desenhar uma nova paisagem para mim mesmo. Mas eu gostaria de saber se o perdão é possível. E se ele for possível, então eu peço apenas que na macieira grande de frente da nossa casa, bem perto da linha do trem, se vocês tiverem me perdoado, que vocês amarrem uma fitinha branca e um galho da macieira, porque de dentro do trem eu irei olhar. E se houver uma fita branca na árvore, eu sei que o perdão foi possível. Então eu saltarei do trem,
E voltarei para o núcleo familiar, para que junto nós possamos, então, conviver e eu possa reaproveitar os anos de aprendizado, que até aqui não me tinha sido possível absorver para mim mesmo. E o fato era que ele, então, dizia à família, mas se não houver o perdão, vocês não precisam fazer nada, porque de dentro do trem eu verei que nada existe na árvore, além da sua constituição física. Então, eu não saltarei do trem e provavelmente vou seguir a minha vida sem rumo, não tendo um outro lar, nenhum outro amparo, nenhum outro amigo. Vou me posicionar como alguém que vai sempre procurar um caminho agora diferente. E assim, então, quando ele se via prestes a chegar dentro da cidadezinha acolhedora, aquele núcleo pequeno, ele se sentia mais e mais aflito, porque a iminência de não dispor do perdão da família era para ele uma grande aflição. Já tinha sido grande a aflição de ter se enganado. Já tinha sido enorme a aflição de ver o peso que recaiu na família, de julgamentos, de sabores, confusões, conflitos, a ausência de anos que poderia terem sido anos de uma convivência feliz. E, nesse sentido, então, ele se via profundamente aflito. E quanto mais se aproximava o instante em que o trem passaria perto da cidadezinha, perto da localidade, e ele imaginava que seria o instante de ver a macieira, ele chorava. Mas chorava tanto que dava pena ao companheiro de viagem. E o companheiro de viagem, mais velho, talvez mais experimentado na vida, na arte de compreender as lutas humanas que visitam o coração jovem, decidiu, então, trocar de lugar com ele e propôs: meu filho, fique tranquilo, porque eu olho para você, a macieira, e digo para você se existe uma fita branca, ou se nada existe ali. Mas tranquilize-se, dentro do possível procure seguir viagem até que nós possamos chegar perto do destino que nos aguarda. Assim foi feito, os dois trocaram de lugar, mas ele, fechando os olhos, imaginava: mas se não houver nada, como vai ser o recomeço? Se ninguém for capaz de entender os anos de loucura, as dificuldades, os minutos de insegurança, como eu vou poder recomeçar a minha história? E assim, então, fechando os olhos, ansioso, ele aguardava o instante em que o trem passaria de frente da sua casa. Mas, em dado momento, então, o companheiro que havia prometido que iria olhar a árvore para ele, se surpreende com o que ele vê. Ele olha, cuidadoso, procura fazer uma inspeção, embora de longe, para ver se ele poderia dar a notícia certa. E, segurando os braços do jovem, ele vai dizer: meu filho, não tem uma fita na árvore. E o jovem, então, começou a chorar mais e mais. Mas, então, o perdão não seria possível para ele. Ele precisava tanto recomeçar a história, escrever um novo tempo, se ajustar, se construir de novo, porque o peso das dificuldades que ele mesmo havia criado era um peso muito grande para o seu coração. Mas aquele senhor que segurava ainda os seus braços estava comovidíssimo. E ele não entendeu por que o senhor também chorava. Mas o senhor vai dizer para ele: meu filho, não tem uma fita branca na árvore. A macieira está toda coberta de fitas brancas. A sua família está te recebendo com imenso amor. Porque você pediu que, se eles te perdoassem, eles colocassem uma fita apenas num galho da árvore, mas daqui de longe a macieira está coberta de branco. Desça, meu filho, com segurança e recomece a sua vida. O que acontece depois da história, nós não sabemos, porque o autor reflexiona em torno dessa magia chamada perdão, a virtude que redime. Mas a história em si mesma, ela é suficiente para que nós possamos pensar em certos episódios da nossa vida. As aflições que visitam o coração humano, as angústias, as tormentas morais, as definições de rumos, às vezes em sentidos que não foram os esperados, não foram os melhores. E se nós, então, quiséssemos reflexionar em torno disso, nós poderíamos aproveitar essa única experiência para pensar na causa das aflições humanas. Porque existem causas para os tormentos que visitam o homem. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, sob inspiração dos benfeitores, nos aponta que existem causas que são remotas, estão no nosso passado, já que nós estamos vindo de longas romagens existenciais, vivendo experiências de crescimento moral, intelectual, emocional. Nem tudo o que nós pretendíamos fazer no bem nós conseguimos no passado.
E muito do que não foi feito em favor do nosso crescimento resultou em desajustes que hoje nos visitam, às vezes na forma de insegurança, de impedimentos, de tormentos. Mas, além dessas causas que nós poderíamos ver tendo origens no passado, nós também poderíamos ver outras causas cujas origens estão no presente e que decorrem do nosso modo de agir, das escolhas que nós fizemos, da maneira como nós encaramos a vida, como nós sentimos as coisas, como nós pensamos, como nós nos posicionamos diante dos fenômenos existenciais. A história desse jovem indica que, em algum momento, ele se perdeu do caminho que seria o melhor. E, no momento em que ele não teve consciência disso e se permitiu certas ações infelizes, ele seguiu, acreditando que o retorno não viria. Mas, em dado instante, o retorno das construções realizadas veio para ele. Primeiro, na forma de uma reclusão, a penalidade jurídica, que vinha exigir dele a recolocação diante da sociedade, o aprendizado, o respeito para com o próximo. Mas, além disso, houve também um outro preço, que foi a perda da própria paz, a perda da paz espiritual, a perda da alegria de viver, a perda da segurança moral. Porque quando ele se viu longe do que seria a sua liberdade, a sua vida, a sua convivência, quando ele se viu longe dos seus amores, ele então fez o caminho de volta e entendeu que era preciso continuar, mas não da mesma maneira. Então, naqueles anos em que as respostas não vieram, em que a visita não chegou, em que a meditação veio, a reflexão veio profunda, e ele entendeu o sentido profundo da vida, ele percebeu que era preciso seguir de outra maneira, se ele desejava ser feliz. Então, nessa ocorrência, as aflições não tinham uma causa remota no seu passado. As aflições estavam no seu próprio presente. As construções a que ele tinha se permitido não foram as melhores e não trouxeram para ele a paz que ele esperava. Mas ele pôde, então, reconsertar com o amparo da família. E nós ficamos imaginando que, se a família teve a sensibilidade de enfeitar uma macieira inteira com fitas brancas para que ele tivesse certeza de que o perdão era claro, lúcido, correto, constante, essa família certamente seria para ele os braços amigos em que ele iria se apoiar para um recomeço seguro. O que nos faz lembrar uma história do passado. Se nós fôssemos voltar no tempo e procurar as lições inesquecíveis de Jesus, nós o veríamos narrando a história de um jovem que um dia quis viver a própria vida e, como queria estar de posse dos valores que pertenceriam a ele por herança de seu pai, seguiu por outros caminhos. O pai lhe deu a herança, ele viajou por longas distâncias, dissipou tudo o que tinha, utilizou a saúde na conquista de prazeres imediatos, não construiu nada que fosse para ele um bem perene. Mas, em determinado momento, quando ele se vê espoliado do recurso que o pai havia lhe dado, porque havia dissipado inconsequentemente, inconscientemente, ele se lembra do pai. E, tendo saudade do pai, medita que era preciso voltar. Era preciso ir para casa, porque somente no carinho daquela figura paternal, consolidadora, amiga, ele poderia recomeçar a sua história. E nós estamos falando do filho pródigo que Jesus contou, que ele, então, tendo saudade do pai, depois de ter se alimentado da comida dos porcos, depois de ter sido tratado como o mais ínfimo dos servidores, que nem na casa do seu pai mereceria um tratamento como aquele, ele, tendo saudade de volta de casa, faz a viagem de volta para encontrar de novo o amparo paternal. E é assim, então, que Jesus nos narra a experiência do filho pródigo, aquele que se permitiu viver experiências na ânsia de ser feliz, mas não tinha entendido que a felicidade só é possível quando as experiências são vivenciadas com consciência, com lucidez, com equilíbrio, para o bem nosso e para o bem do outro. E ele, então, enquanto pôde desfrutar do que seria para ele a sua realidade maior, se manteve iludido de que era feliz, mas houve um momento em que a vida o chamou à tomada de consciência e ele voltou. E, voltando, então, também temia. Será que o pai o receberia? Afinal, ele era o filho desertor. Ele era o filho que havia viajado, esquecido tudo, rompido com tudo. Como é que o pai iria alcançá-lo? E vê, então,
que o pai o reconhece. E, feliz com a sua chegada, manda que os servos preparem o banquete mais belo, para que ele pudesse ter certeza de que ainda era amado, porque só o amor daria ensejo à reconstrução que ele buscava e ao recomeço. Então, a história do filho pródigo também lembra os episódios diários, em que nós, às vezes, imaginamos que certa escolha vai ser a melhor, e, sem nos permitirmos reflexões mais profundas, vamos embrenhando nas estradas dessas concretizações, e há um instante em que a vida nos chama a consciência, dizendo: minha filha, mas não é por aí. Estuca o passo, para, medita, revê, pensa, busca, faz de novo, para obter o êxito que você espera. Mas a história do filho pródigo, como a história desse jovem, é em si mesmo uma história bela de experiências necessárias. Ninguém vai crescer e acertar se não conhecerem algum caminho, o caminho da dor e do sofrimento, do engano, do equívoco na análise. Tudo isso faz parte do nosso programa de crescimento espiritual. Mas o bom é que o crescimento chega, e quando o crescimento chega, nós estamos seguros para revisar a jornada e recomeçar como nós desejamos empreender. Então, nessa noite, o que nós estamos reflexionando é sobre isso. Este capítulo belíssimo do Evangelho que vem nos dizer: há causas atuais. E como elas são atuais, nós podemos meditar em torno delas, para assim meditar a faixa de incompreensões, diminuir a faixa de incompreensões, de confusões, de conflitos, de desajustes, de equívocos e de enganos. Porque quando nós escolhemos o melhor caminho, nós sabemos que dele vai advir para nós o melhor. E o melhor nem sempre vão ser consequências materiais, mas melhor será que não nos faltem as consequências morais positivas. Que para cada escolha feita possa resultar para nós a paz de consciência depois dela. Que a cada escolha feita possa resultar para nós depois o crescimento emocional e espiritual que nós buscamos. Que para cada escolha ou cada ação empreendida, nós possamos depois olhar para trás dizendo: foi dura a experiência de crescer, mas valeu a pena ter me permitido o crescimento dentro dessa ótica mais profunda da vida. E isso nós aprendemos com Jesus, que vai ser sempre aquele condutor seguro para a nossa estrada, nas estradas da vida. Porque ninguém como ele teve essa capacidade tão lúcida, tão dúlcida e tão amorosa de nos mostrar que nós éramos luz, às vezes ainda confundidos em sombras, que nós éramos possibilidades, embora nem sempre nos dando conta disso, que nós éramos um potencial, um manancial de recursos, às vezes sem perceber que esses recursos estavam conosco. Por isso Jesus conviveu com as criaturas que apresentavam os maiores desafios. Mas para ele era grata a possibilidade de recebê-las para que elas soubessem que elas tinham recursos infinitos e que bastava a elas prestar atenção no recurso, escolher o bem, seguir o destino, construir, que a vida lhes traria o êxito que elas buscavam. Então, nós vamos encontrar Jesus conversando com pessoas em grandes confusões emocionais, corações que haviam perdido o rumo de si mesmo, haviam se perturbado, se confundido. Corações que andavam em desajustes, mas quando ouviam dizer que tinha um mestre incomparável, que havia um amigo de todos, alguém que compreendia as lutas, compreendia as fragilidades e desenhava um novo terreno, essas pessoas iam procurar Jesus e o encontravam doce como a manhã de primavera, mostrando que era tempo de ser feliz. E quando eles queriam ser felizes, sem saber como, qual caminho, Jesus apresentava o único caminho, porque dentro dele, todas as outras ramificações levariam à paz de espírito. Então, Jesus apresenta o caminho do amor. Quando o fariseu vai perguntar a ele: Senhor, o que é preciso que eu faça para herdar a vida eterna? Ele, então, chamando aquele doutor da lei, a compreensão mais profunda da lei que ele mesmo esposava, vai dizer o que é que a lei diz, o que é que estão nas Escrituras. E o fariseu, lembrando a lei mosaica, o decálogo, vai dizer: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Jesus vai dizer: faze isso e viverás. Mas o amor a Deus de Jesus é completado pelo amor ao próximo como a si mesmo.
Então, são as 3 dimensões do amor na qual nós seremos felizes. A confiança absoluta de que Deus é nosso Pai, nos guia, nos conduz, nos orienta, direciona os passos, nos prepara caminhos de crescimento. É a primeira etapa dessa experiência de evolução nossa. Quando o filho se conscientiza de que ele não segue a esmo, de que ele segue olhado por olhos muito generosos e amparado por braços amigos, então o filho se posiciona como filho consciente, não mais aquele filho do filho pródigo que dissipa as coisas, usa de qualquer jeito, com descaso e com descuido, mas o filho que tomou o pé da situação, ele já é consciente, já tem experiência, já sabe quanto custa usar de qualquer jeito o bem, já sabe quanto custa abandonar esse ou aquele caminho, já sabe quanto custa a solidão. Então, ele se posiciona agora no novo padrão existencial. Então, o filho, quando toma pé da consciência de que ele é filho de Deus e filho do amor, ele já não vai se permitir seguir como se seguisse sem ninguém. A segunda dimensão do amor que Jesus nos apresenta é o amor ao próximo. Mas o amor ao próximo, ele vem numa equação belíssima, que é amor ao próximo na medida do amor que nós somos capazes de doar a nós mesmos. Então, nós vemos Jesus mostrando, ninguém vai ser feliz vivendo sozinho. Ninguém vai ser feliz olhando somente para si. Ninguém vai ser feliz querendo fazer valer somente os seus interesses. Mas todo mundo vai ter êxito quando o outro fizer parte da nossa história, quando o amigo fizer parte do nosso projeto existencial, quando os bens adquiridos em emoções, em consciência, em padrão de pensamento, puderem também beneficiar alguém, então a nossa vida deixa conosco a felicidade que nós distribuímos. Então, com Jesus, nós entendemos que o caminho que nos levaria ao êxito é o caminho do amor. E nós, então, poderíamos perguntar aos amigos, mas qual é o caminho do amor? Porque é tão amplo o sentimento, ele é tão profundo, ele é tão grandioso, que parece que está inacessível, inalcançável. Nós temos dificuldade de meditar que poderíamos alcançar esse sentimento, vivê-lo, exteriorizá-lo. Mas se nós fôssemos buscar nesse próprio Mestre, nós veríamos que o caminho do amor ele é profundo, mas para chegar nele nós vamos passando passo a passo da estrada e cada passo está perto de nós. Porque em Jesus o amor um dia se manifestou como perdão. Em Jesus um dia o amor se manifestou como misericórdia. Em Jesus o amor se manifestou como fé em Deus, como fé nas criaturas, como fé em si mesmo. Em Jesus, o amor se manifestou como suprema misericórdia para com a conduta infeliz dos homens. Quanto se manifestou como generosidade absoluta e profunda compaixão. Em Jesus, o amor também se manifestou como caridade. A capacidade de recolher uns peixes e uns pães e fazer disso um banquete para as multidões, indicando-nos que todos os passos desse exercício diário de uma vida melhor são passos que nos levam ao caminho do amor. E se nós procurarmos viver consoante essa diretriz, nós encontraremos ensejo de trabalhar as causas das aflições do nosso ontem, criando novas causas agora, causas positivas. Quanto trabalharemos os conteúdos enfermiços que têm gerado causas infelizes para o agora e que já não encontrarão mais ressonância em nós, porque agora nós entendemos a vida sob um novo prisma e entendemos a vida numa ótica diferente. Então, é assim que nós entendemos que a proposta da doutrina espírita não é apenas a proposta de meditar para nós que existem causas para as aflições humanas. E isso a doutrina faz com grande beleza, indicando que o homem, ele não é alguém que está esquecido de Deus, quanto o seu irmão não é um privilegiado, porque Deus, sendo justiça absoluta e amor de plenitude, cobre-nos a todos com as mesmas possibilidades, mas cada um vai construindo o seu caminho a seu tempo, como deseja, como queira, como sonhe. Mas o mais extraordinário que a doutrina espírita faz por nós é mostrar que nenhum drama deve ficar na nossa vida inconcluso, não resolvido, não trabalhado, não analisado, não meditado, não sentido, porque a doutrina espírita nos mostra as tormentas humanas têm solução, mas para que elas se resolvam, os maiores interessados deverão trabalhar nesse sentido.
E nós podemos dizer, quem é o maior interessado na nossa própria felicidade? Somos nós. Por mais que alguém nos ame, por mais que alguém nos queira ver feliz, por mais que alguém nos deseje crescendo, evoluindo, progredindo, esse alguém deseja para nós o que ele é capaz de idealizar a nosso respeito. Mas nós somos um universo diferente, com sonhos particulares, projetos particulares, dificuldades específicas. E, nesse sentido, os nossos sonhos, às vezes, eles ultrapassam os limites da convivência imediata, mas chegam até Deus, e Deus nos ampara para que nós possamos concretizar esses projetos. Então, se nós somos os maiores interessados na nossa felicidade, ou deveríamos ser, com quem que nós vamos contar para que isso seja possível? Para que o drama, a dificuldade, o desafio que nos visita possa ser trabalhado dia a dia, gradativamente, a ponto de um dia desaparecer e ficar conosco tão só como a lembrança de uma experiência necessária, difícil, mas valiosa, que nos ensinou a viver. Então, nós vamos contar com os programas iluminativos que a doutrina espírita nos aponta. E doutrina espírita é Jesus de volta. Então, se nós olharmos para a doutrina espírita, nós iremos procurar de novo o homem de Nazaré. Iremos olhar de novo aqueles olhos, iremos ouvir de novo aquela fala, iremos de novo ouvir aqueles conceitos e de novo perceber aquelas ações, porque entenderemos que Jesus volta para que nós encontremos o caminho, como se nós também tivéssemos sido filhos pródigos algum dia ou em algum momento, mas agora sedentos de recomeço. Estamos esperando uma chance de prosseguir. Então, a chance chega no hoje, em que nós temos amigos, temos amparo, temos proteção, em que nós temos uma diretriz de segurança para a vida inteirinha, em que nós temos o amparo do alto, a presença dos benfeitores, os recursos da vida maior. Chega para nós a chance de rever a história, repensar o caminho e nos orientarmos outra vez. É necessário, então, que nós nos predisponhamos a fazer isso. Naquele dia, a história do jovem era uma, o engano dele era um. Não é o nosso. Mas quantas vezes, por alimentar um sentimento infeliz, nós estamos perdendo as melhores iniciativas? Quantas vezes, por alimentar uma postura intransigente diante da vida, nós estamos fechando as portas de maior segurança do nosso caminho? Quantas vezes, por uma postura de desatenção ou de descuido, em face do que é realmente importante, imperioso, nós estamos deixando o rumo das coisas seguir, como se nada tivesse rumo. É o que Kardec vai nos dizer, o invejoso sofre. Não é porque existe um sofrimento concreto na sua vida, é porque o sentimento que ele alberga é enfermo, e não podendo entender que o outro tem o direito de conquistar o que conquista e de ser feliz como é, e que ele também tem, ele se perde no sentimento enfermo. O orgulhoso, na sua postura, ou o egoísta, também vai ter dificuldades decorrentes das suas emoções não trabalhadas. Mas tudo isso é de fácil tratamento quando nós trazemos Jesus para o nosso cotidiano. Então, termos como medida de segurança a compreensão de que toda ação terá uma reação imediata ou dilatada no tempo, que toda busca vai ter uma resposta, que todo anseio vai se concretizar de algum modo, vai nos ajudar a pensar, mas então o que eu estou sonhando? O que eu estou buscando? O que eu estou fazendo? Porque se eu quero ser feliz, então eu vou buscar os caminhos que me levem a isso. Se eu desejo ter paz, eu vou trabalhar para que isso seja possível. Se eu desejo ser mais consciente, mais seguro, ter uma postura autoafirmativa, então eu vou propor para mim mesmo que eu tenho o direito de tentar, que eu devo trabalhar, que eu posso me reorientar, porque eu sou filho do amor, eu sou filho de Deus, e Deus me quer para o melhor. Então, assim, é o momento em que nós vamos entender que os braços de Deus vão nos cercar de mil modos, através de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um esposo, de um companheiro de jornada. Mas vai haver um momento em que nós precisaremos, como os filhos que tomaram pé da situação, ver que existe uma parcela que é nossa. A parcela de definir um rumo seguro e de sempre pensar o que quer que eu faça, para onde quer que eu vá, para qual setor seja que eu venha me orientar, eu devo sempre seguir procurando, seguir com Deus.
Eu devo sempre prosseguir tentando agir nos domínios do bem. Quando engano, devo me corrigir. Quando me perco, devo procurar o caminho. Quando existe insegurança, devo procurar a segurança que a vida maior me trará. Mas o que não pode ocorrer é seguir como se não fosse filho do amor maior do universo. Então, nessa noite, meus amigos, quando nós trouxemos a experiência desse jovem, e depois lembramos a experiência do filho pródigo, para, com isso, podermos viajar um pouco nas páginas de grande beleza da doutrina espírita, nós assim procedemos porque, em verdade, nós identificamos que em todos os instantes da vida, em algum momento, somos nós que nos posicionamos como quem precisa continuar, que nos colocamos como quem deseja acertar, que nos posicionamos como quem quer, dessa vez, agir diferente, que sentimos necessidade de novos rumos, novos roteiros, novos caminhos. E nessas horas, então, é que nós mais vamos sentir que aquilo que nós mais necessitamos não são necessariamente as coisas de fora, mas é o momento de introspecção e reflexão com Deus, para que não nos falte a luz no caminho. Então, o nosso desejo sempre será de que nós possamos pensar os episódios diários entendendo, eu estou aqui com um programa existencial para o bem. Não me importa querer fazer o que os outros fazem, mas me importa querer fazer o melhor daquilo que eu tenho que fazer. Não me importa querer copiar o que os companheiros já podem fazer, mas me importa que eu desenvolva as habilidades que eu tenho e as coloque a serviço da vida. O importante é que eu reconheça que a mesma disponibilidade, recurso e auxílio que Deus oferece ao meu irmão é o que Ele coloca na dimensão da minha história, para que eu também seja feliz. Se nós tivermos, então, ensejos de sempre olharmos os episódios da nossa vida com mais carinho, os difíceis, entendendo que eles também são preciosos, os bons, reconhecendo que eles são belíssimos, nós conseguiremos fazer a conexão entre nós e Jesus e veremos como Jesus é indispensável para uma vida feliz. Porque na hora da desistência, então, nós vamos lembrar que houve um dia em que Ele propôs que nós continuássemos mais uma vez. Na hora da confusão emocional, dos prejuízos morais, das lutas emocionais, nós vamos lembrar que Ele era o homem que acalmava as tempestades íntimas e direcionava os passos para a felicidade, para o êxito. Então, nós vamos recordar, na hora em que dentro de nós a luz da existência começa a se apagar e nós temos a impressão de que tudo está perdendo rumo, a claridade, a alegria, o entusiasmo, nós vamos lembrar que quando Ele chegava, Ele era a proposta de uma vida nova, era a segurança de que tudo ia ficar bem e com Ele vamos acertar. Nas horas de mágoas, desencantos, de solidão, nós vamos lembrar que Ele era o amigo de todas as criaturas, que estava sempre rodeado de pessoas, porque a sua alegria era dividir o que Ele tinha de melhor. Então, nós vamos pensar, mas por que eu, sabendo tantas coisas, tendo tantas possibilidades, já tendo trilhado tantos caminhos, por que eu vou me posicionar como se eu nada valesse, como se eu nada tivesse, ou como se eu nada pudesse? Eu posso não saber tudo, posso não fazer tudo, mas dentro do que eu sei de melhor, eu estou à disposição. Então, assim, Jesus sempre vai ser para nós o amigo certo das horas difíceis e o companheiro justo das horas de consciência lúcida. Ele vai ser para nós aquele que nos ajudará a desenhar uma nova estrada, um novo tempo. E quando houver na nossa vida algum episódio que nos traga amargura, porque fomos nós que não fizemos a melhor escolha, ou porque fomos nós que não conseguimos agir conforme nós esperávamos, como nós vamos proceder? Desistindo? Não. Nós vamos então pedir, como aquele filho, que a vida nos perdoe o engano, que nos dê condição de tentar mais uma vez. Vamos pedir que haja uma nova oportunidade, porque nós temos tanto anseio de vida nova. E se for necessário, nós então entenderemos que nós precisaremos, às vezes, pedir perdão para nós mesmos, para que nós tenhamos chance de construir mais uma vez. Seja como for que a nossa história se desenhe, seja como for o episódio que às vezes nos visite,
Se ele for de felicidade e de contentamento, vamos abraçá-lo, entendendo, ele é um estímulo para eu seguir melhor. Mas se algum dia, em algum panorama do pensamento, nós olharmos para nós pensando, mas eu, nesse ponto, não consegui. Tentei, não dei conta, parei, desisti. Que nós possamos olhar dizendo, mas foi naquele tempo, foi naquela ocasião, que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Mas com a consciência cristã que me visita, eu posso recomeçar para o bem, para o êxito. Então, eu vou começar diferente. Eu vou começar com Jesus. Tragamos para a nossa vida os episódios da vida do Cristo, que nos chegam na doutrina espírita. Vamos trazer para o dia a dia os exemplos dos homens de bem, dos corações que vitoriaram com grandes lutas. Vamos rever os instantes em que nós mesmos vitoriamos. E nós veremos como é grata a experiência daquele que tenta não acumular aflições desnecessárias, mas que tenta construir causas para o bem, onde esteja e como vai. Então, temos certeza de que Deus nos ama, nos deseja para o melhor e nos prepara caminhos de grande segurança e de grande êxito. Mas, para que nós possamos chegar nessas construções felizes, nós vamos precisar olhar para a nossa própria história dizendo, mas qual era mesmo o caminho que Jesus me apontou? E nós vamos ouvi-lo dizer, ama e viverás. E se for difícil entender a dimensão do amor do Cristo, nós vamos olhar para os seus exemplos dizendo, mas era perdão, era carinho, era generosidade, era recomeço, era conscientização, era misericórdia, generosidade, caridade. E nós vamos acertar. Façamos o que nos seja possível, para que a nossa seja a vida de causas no bem, para que as consequências sejam felizes. E nós seguiremos sempre como aquele que precisou primeiro passar por histórias difíceis ou desafios, para depois entender que tinha um tesouro nas mãos e que lhe importava cuidar. Com votos de muita paz para todos, de muito êxito, muito crescimento, evolução, em todos os cenários, em todos os sentidos, nós encerramos o nosso encontro dizendo, haja o que houver, seja como for que a vida nos alcance ou nos encontre, que nós possamos sempre trazer bem vivo dentro de nós a proposta da presença de Jesus, porque o homem de Nazaré nos ensinou que se nós amássemos a Deus acima de todas as coisas e procurássemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós teríamos introduzido na nossa vida a medida do bem como solução. Muita paz a todos e até um outro dia, se Deus quiser.